Provavelmente você já viu por aí centenas de vídeos sobre guarda-roupas cápsula e todos eles te falam que você tem que ter a mesma coisa. Camiseta branca, camisa branca, jeans, jaqueta de couro, um blazer. E no final, o guarda-roupa cápsula se parece sempre com isso aqui. Eu mesma já assisti e continuo assistindo porque eles fazem sentido pra mim, eu me identifico com esse estilo um pouco mais básico e também porque eu preciso desses vídeos pra montar o meu background de moda e trazer vídeos um pouco mais aprofundados aqui pra vocês. Mas sabe aquela frase que a sua mãe te dizia que você não é todo mundo? Pois é, ela é real. Em todos os sentidos da nossa vida, pelo visto. Você não é todo mundo e você não precisa se vestir daquele jeito. Eu acho que essa coisa de guarda-roupa cápsula ultrapassou todos os limites de repetição de tendências. Por um tempo era só isso que eu via na internet, e eu acho que você também, né? Todo mundo de alfaiataria, blazer, calça de alfaiataria, escarpão ou um tênisinho branco de couro básico. E eu fico me perguntando, será que tem alguma coisa errada com isso? E sim, aparentemente tem. Eu sei que talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque o meu estilo é bem básico e eu me identifico muito com esse estilo, mas eu acho que ainda assim eu uso algumas statement pieces que me diferenciam um pouco do óbvio muitas vezes. Porém, o conceito de guarda-roupa cápsula, que é ter um conjunto de peças que funcione muito bem entre si, não tá totalmente errado, muito pelo contrário, ele tá completamente certo. Mesmo que você tenha um estilo completamente diferente do básico, ainda assim existe meio que uma fórmula para que você tenha peças que conversem 100% entre si. Ter um conjunto de roupas inteligente vai fazer a sua vida fashion ser muito mais simples. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo hoje. Como ter um guarda-roupas cápsula seguindo o seu estilo pessoal. A essa altura é muito importante que você já tenha descoberto qual é o seu estilo pessoal, as suas preferências na moda, os seus gostos, o seu estilo de vida, ou até quem você quer se parecer na moda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal te ensinando a como encontrar o seu estilo usando o Pinterest. Esse vídeo é muito legal e eu vou deixar o card dele aqui pra você assistir. E caso você ainda esteja perdida nesse assunto de encontrar o seu estilo, eu sugiro fortemente que você comece por ele, combinado? Nesse vídeo eu te ensino a criar uma pasta chamada Myself no Pinterest. E essa pasta vai ser muito importante porque a gente vai construir aqui juntas nesse vídeo hoje. Portanto, se você ainda não criou a sua, o momento é agora. Quando a gente fala sobre estilo na moda, a gente sempre se lembra daqueles 7 estilos universais que a gente sempre ouve falar, lê em blogs, em revistas, em canais do YouTube. E os 7 estilos universais são o tradicional, o esportivo, o elegante, o criativo, o dramático e o sexy. Muitas vezes essa é uma informação disseminada mais por millennials. Apesar de ser uma millennial, eu acho que eu tenho um pezinho na Gen Z que não me deixa acreditar que essas caixinhas de estilo sejam o ideal para que a gente consiga se definir na moda. Pelo menos não mais, porque eu acho que hoje em dia a gente tá sempre flutuando de moods, de ocasiões, e eu acho que se colocar dentro de uma dessas caixinhas, ou até duas dessas caixinhas dos estilos universais, limita bastante, e eu acho que acaba sendo o mesmo tipo de limite que a gente coloca quando a gente fala que o guarda-roupa cápsula precisa ser aquele básico minimalista pra todo mundo. E eu acho que não dá muito certo, sem contar que eu acho que um look final, o estilo dele não se dá pelo estilo de cada peça separado, né, mas se dá pela conversa que há entre todas as peças e principalmente a conversa que há entre o look e a ocasião para a qual ele foi pensado, ele foi inserido. Mas Camila, como é que eu vou ter um guarda-roupa cápsula se eu não seguir um único estilo? Calma, amiga, a gente vai chegar lá. Pra tentar te mostrar como criar um guarda-roupa cápsula e chegar no melhor resultado possível, a gente vai desenvolver 2 exemplos aqui juntas. Eu listei 28 categorias de peças que a gente precisa ficar de olho quando a gente vai montar um guarda-roupa cápsula, porque vai ser através delas que a gente vai conseguir montar infinitos looks pra infinitas ocasiões. E essas categorias são t-shirts, tank tops, turtlenecks, blouse, sweater, jacket, cardigan and kimonos, moletom, shorts, mini skirt, mini dress, blazer, coat, calça, moletom, tote bag, shoulder bag, belts, accessories, glasses, jeans, trousers, linen pants, maxi skirt, maxi dress, boots, heels, sandals, flats, sneakers. Por que você tá misturando inglês e português? É porque meu roteiro tá em inglês. Nem todas essas categorias vão ser usadas por todas as pessoas e por todos os estilos de vida. Se você mora num lugar muito quente, nunca viaja para um lugar muito frio, por exemplo, não tem porquê você ter como uma categoria do seu guarda-roupa cápsula um sobretudo. Nesses casos, você vai substituir essa categoria por outra categoria que você precise mais e use mais. Então, a composição final de um guarda-roupas cápsula pode variar muito de pessoa para pessoa.
E é agora que vem o pulo do gato da coisa mais importante que eu aprendi aplicando no meu próprio guarda-roupas. A composição de cores dessas peças é muito importante. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma paleta de cores pra você. Provavelmente você já ouviu falar sobre coloração pessoal e você provavelmente já passou por vídeos assim na internet. É claro que seria muito legal se todo mundo pudesse fazer uma avaliação de coloração pessoal com um ótimo profissional, mas eu tenho certeza que esse não é um serviço que todo mundo tem acesso. E também não é exatamente sobre isso que eu quero falar quando eu falo sobre cores aqui nesse vídeo. Primeiro, porque esse assunto de coloração pessoal não é uma coisa que eu domine tanto, e eu sempre preciso ser sincera com vocês nos conteúdos que eu transmito aqui nos nossos vídeos. E segundo, porque uma paleta de cores de coloração pessoal tem essa quantidade toda aqui de cores, e com certeza não é dessa quantidade toda de cores que você precisa para um guarda-roupas cápsula. Aqui em casa, eu e meu marido, a gente conseguiu definir uma paleta de cores muito objetiva, e ela tá presente desde o nosso guarda-roupa até a decoração da nossa casa. E ela funciona como uma identidade visual pra gente mesmo, como um branding. Sabe quando você tá criando uma marca? Às vezes a gente até ri de algumas situações quando os nossos looks combinam entre si, quando os nossos looks combinam com a decoração da nossa casa, ou com o restaurante que a gente escolheu ir, ou com o hotel que a gente reservou. E é claro que você não precisa ser assim, nesse nível, mas eu te garanto que quando você consegue escolher uma paleta de cores que faz muito sentido pra sua vida, vai ser natural você escolher todas as coisas baseado naquelas cores, porque afinal são aquelas cores que você realmente gosta, então acontece naturalmente. Mas veja bem, todas as cores da sua paleta de cores precisam conversar entre si. Elas precisam formar uma paleta de cores harmônicas. Se você tem, por exemplo, 2 tons de rosa bebê, azul bebê, e do nada você tem um laranja brilhante, isso não vai funcionar. Se você tiver peças no seu guarda-roupa com essas cores, é certeza que você não vai conseguir usar elas juntas em algum momento. E é por isso que elas não funcionam. Uma boa paleta de cores é formada por 5 ou 6 cores, e esses aqui são ótimos exemplos de paletas harmônicas. Se você assistiu o vídeo do Pinterest que eu deixei no card anterior, você viu que a pasta Myself é muito importante para desenvolver um estilo e que ela representa tudo aquilo que a gente mais gosta, o que mais faz sentido com o nosso estilo e o que mais queremos transmitir. Pra gente conseguir montar os 2 guarda-roupas cápsulas de estilos diferentes, eu montei 2 pastas Myselfs diferentes também. Eu inclusive escolhi dar nome a essas 2 personalidades, e elas são a Aurora e a Isis. E eu preciso ser sincera com vocês que essas 2 personalidades bem opostas são 2 personalidades que meio que vivem dentro de mim. Quando a gente junta elas 2, dá eu. A Aurora é romântica, sonhadora, adora tons pastéis, bordados, laços e babados. Um segredo sobre a Aurora? Ela ama tudo que traz nostalgia, cartas escritas à mão, nos filmes dos anos 2000, detalhes sobre a sua infância, sentimental. Já a Isis é quase uma cápsula, emocionalmente fechada, de uma paleta de cores bem definida e forte, prática e esteticamente dramática. Um segredo sobre a Isis? Extremamente empática. Ela sempre sabe o que você tá sentindo sem que você precise dizer nada. Vamos começar falando sobre a Aurora. Quando a gente olha pra pasta Myself da Aurora, é isso que a gente vê. E eu vou desenvolver a paleta de cores dela a partir do que a gente vê nessa pasta. Basicamente, tons pastéis e cores claras. Concordam que temos algo assim? Perfeito! Além das cores, outras informações importantes que a gente precisa levar em conta quando a gente vai montar um guarda-roupa cápsula são os shapes, a estrutura dos tecidos, os caimentos e as modelagens dessas peças. Todas elas precisam conversar nesses quesitos. Um exemplo, não faz sentido você ter uma camisa de tecido grosso, oversized, e ao mesmo tempo uma camisa fluida, bem levinha, de tecido de seda. Não é que você não possa ter essas 2 peças no seu guarda-roupas inteiro, mas quando a gente fala sobre guarda-roupa cápsula, que tem um número reduzido de peças, isso não funciona. Agora a gente vai para a parte mais interessante desse vídeo, que é montar o guarda-roupa cápsula da Aurora. Em todo o tempo que eu tava montando o guarda-roupa cápsula da Aurora, eu mantive os meus olhos em 3 elementos principais: na pasta Myself dela, na paleta de cores que a gente desenvolveu e a lista de categorias de peças que eu contei para vocês no início do vídeo. Vamos começar pela primeira categoria de peças, que são as t-shirts. Uma dica muito importante que eu também aprendi aplicando no meu próprio guarda-roupas cápsula é ter uma mesma peça em 2 tons de cores, uma mais clara e outra mais escura. No caso da Aurora, eu escolhi camisetas de algodão com caimento médio nas cores rosa e caramelo. A próxima categoria são os tank tops, aquelas regatinhas básicas, geralmente de malha canelada, sabe? Quando eu olho pra pasta Myself da Aurora, eu não consigo ver ela usando nada muito colado assim. Ela não gosta de coisa que aperta, que chama atenção demais pro
corpo não faz muito estilo dela. Então, ao invés de trazer tank tops comuns, escolhi trazer duas blusas em tecido, uma off-white e outra verde. Observem que a verde não tem nada de básica, ela tem detalhes em babadinhos românticos que são a cara da Aurora. A próxima categoria são as turtlenecks e as blusas. Turtlenecks são aquelas blusas de gola alta. Aqui eu gosto de colocar blusas básicas de manga comprida e camisas, quando fazem sentido no dia a dia da pessoa, mas sinceramente, você acha que uma camisa básica assim, branca, tem a ver com a Aurora? Mas é claro que não. Mas já essa aqui, toda cheia de franzidos, de gola grande, com muitos detalhes, é a cara dela. Já pra blusa de manga comprida, eu escolhi uma gola alta de tecido de pelinho lilás. A próxima categoria são os suéteres. A Aurora mora em um lugar que faz friozinho no inverno, por isso faz bastante sentido ter dois suéteres de cores diferentes no guarda-roupas dela. Um rosa e um creme com detalhes em tricô. Se na sua cidade não faz frio, lembra que você pode trocar essas peças por peças que você mais usa? Talvez faça sentido pra você ter mais cores de tank tops, de camisetas, ou outros modelos de blusas. Só não se passa muito, tá? Porque no final esse guarda-roupa todo, incluindo roupas, acessórios e sapatos, precisa ter no máximo 30 peças. A próxima categoria são as jaquetas, que são peças que a Aurora ama. Não importa se tá frio ou calor, ela vai sempre usar uma terceira peça. Por isso eu escolhi duas versões, uma mais clara no creme e outra mais escura no rosa, dessa vez estampado. Mas Camila, desde quando rosa estampado é uma cor escura? Desde quando comparado com outra peça da mesma categoria, ela seja mais escura. Na paleta de cores da Aurora, as cores escuras, por exemplo, seriam o rosa queimado, o verde e o caramelo. A próxima categoria são cardigans e kimonos. De cara podemos eliminar os kimonos. Tecidos muito fluidos e brilhosos ou com detalhes de franjas, como geralmente são os kimonos, não são nada a vibe da Aurora. Mas como cardigan, eu escolhi esse verdinho bem fofo. A próxima categoria seriam os moletons. Vamos analisar juntas o mood board da Aurora? Em que momento essa mulher tá usando moletom? Nunca. São básicos demais pra ela. Então sim, podemos pular essa categoria tranquilamente. Se não faz sentido pra você, você não compra, lembra? A próxima categoria são os shorts. A Aurora ama um shortinho leve de tecido de fibra natural e larguinho. Por isso eu segui a mesma ideia de ter uma mesma categoria em tons diferentes, um claro e um escuro. Eles não são a cara da Aurora? A próxima categoria são mini saias. A Aurora não é tão fã de saias porque ela se sente bem desconfortável com elas, especialmente as de comprimento midi. Mas mesmo assim faz muito sentido pro estilo romântico e delicado dela a presença de uma única saia, de babadinhos num tom claro. As próximas categorias seriam vestidos minis e blazers. Outras duas coisas que a Aurora praticamente não usa. Mas isso significa que ela nunca vai poder ter uma peça dessa no guarda-roupas? Não! Isso não significa que no guarda-roupas dela essas peças nunca poderão existir. Eu sei que parece repetitivo, mas eu quero que vocês guardem isso. Que um guarda-roupas cápsulas é um guarda-roupa cápsula. Uma vez que você tem todas as peças do seu guarda-roupa cápsulas, aí sim você começa a comprar coisas que estão fora dele. Por enquanto eu decidi substituir o blazer por um colete bordado bem a cara dela. Já falamos aqui que ela ama uma terceira peça, né? A próxima categoria são os sobretudos, e adivinhem? Esse tipo de sobretudo básico que todo mundo tem que ter não tem nada a ver com ela. Por isso eu escolhi um casaco comprido em metalacê. Esse tom de verde vai ser muito versátil com as outras peças que ela já tem. As próximas categorias são as bolsas. Assim como as outras categorias, eu também sugiro que você tenha 2 tons de cada uma delas, portanto, 2 totes e 2 shoulders. No caso da Aurora, uma tote clara e 2 tons de shoulder bags já farão tudo por ela. Nessa parte das bolsas é muito importante que você identifique as suas maiores necessidades. Se você sai de casa todo dia e precisa carregar o mundo com você, faz muito sentido que você tenha mais tote bags. Caso contrário, talvez faça mais sentido ter mais shoulder bags. E se eu puder te dar uma dica, se você for ter apenas uma bolsa dessas categorias, nunca escolha a preta. É um grande mito que preto combina com tudo. A próxima categoria são os cintos e, como sempre, um claro e um escuro. As próximas categorias são as calças, jeans de tecido e de linho. O jeans claro de modelagem reta é de longe uma das peças mais usadas por Aurora. Já as calças de tecido geralmente são as que a gente chama de alfaiataria, e elas não fazem muito o estilo da Aurora, portanto eu substituí essa categoria por uma jeans colorida. Já as de linho, é claro que serão muito bem-vindas. As próximas categorias são maxi saias e vestidos. A Aurora sempre prefere calças e shorts, portanto o vestido realmente ficará de fora do guarda-roupas básico dela, mas a maxi saia talvez caiba em algum momento. Eu escolhi essa maxi lilás. Na categoria de sapatos temos botas, saltos, sandálias, tênis e flats. Podem ser sapatilhas, rasteiras, mules e tantos outros modelos de sapatos que a gente tem no mundo das mulheres. Para a Aurora, as escolhas são fáceis: 2 tênis, uma sandália e uma sapatilha.
Agora que a gente finalizou essa parte de roupas, eu quero te dar uma visão geral sobre como tá o guarda-roupas cápsula da Aurora. Durante todo esse processo de escolha das peças, eu vou acrescentando as peças numa imagem e tentando balancear e equilibrar a quantidade de cores nesse guarda-roupas. Se na escolha das t-shirts eu já tive o rosa e o caramelo, na escolha das tank tops eu escolho o creme e o verde. E o mesmo acontece nas calças, nas jaquetas e nas saias. Agora vamos falar sobre os acessórios? Os acessórios femininos incluem muitas coisas, o universo é muito grande. Brincos, colares, pulseiras, braceletes, lenços, chapéus, prendedores de cabelo, laço de cabelo, luva, cachecol, tornozeleira e não são todas essas peças que vão fazer parte do seu guarda-roupa básico. Eu sempre acho que o melhor que a gente pode fazer num guarda-roupas cápsula é ter um bom conjunto dourado e um bom conjunto prata. E esses conjuntos, claro, compostos por brincos, colares, pulseiras, anéis, talvez um bracelete e um relógio. E os óculos de sol também são muito importantes. No caso da Aurora, escolhemos um óculos de sol de lente marrom, 2 conjuntos dourados, um mais simples e outro com pérolas, e um conjunto prateado. Chegamos ao fim do guarda-roupas cápsula para Aurora, e essas são todas as peças que escolhemos. Seria muito legal se você comentasse aqui embaixo ocasiões diferentes para eu montar looks com essas peças da Aurora. O que vocês acham? Um almoço de domingo, uma ida ao shopping, uma rotina de trabalho? Vocês me ajudam com isso? Comenta aqui embaixo. Antes da gente começar a montar um guarda-roupa para Isis, bora ver as dicas que a gente tem até agora? Um guarda-roupas cápsula deve ter no máximo 30 peças, incluindo sapatos, bolsas e cintos. Ter 2 tons de peça em cada categoria, um claro e um escuro. Se uma categoria for ter apenas uma peça, que ela nunca seja preta. Simplesmente pular as categorias que não são usuais para você. 2 conjuntos de acessórios são suficientes, um prata e um dourado. E agora vamos começar a falar sobre a Isis, que tem um outro extremo de estilo. Quando a gente olha para a pasta mais selfie da Isis, é isso aqui que a gente vê. E novamente eu vou construir a paleta de cores dela baseada no que a gente tá vendo aqui. Vocês concordam que a gente chega em cores assim, mais escuras e mais sóbrias? Já falamos sobre as outras categorias além das cores que a gente precisa tomar cuidado na hora de montar um guarda-roupa cápsula. Os tecidos, as modelagens e os caimentos. Essas são coisas que precisam conversar e criar uma harmonia legal no final. Eu tô bem animada pra fazer o guarda-roupa da Isis porque, dentre as duas personagens, a Isis é o que mais se aproxima do meu estilo pessoal. Apesar de que a Isis tem um toquezinho de sensualidade que eu não tenho e isso muda tudo. Bora começar a analisar as categorias. A primeira categoria é a de t-shirts. Isis usa muito, e diferente da Aurora, as t-shirts da Isis são mais oversized e de tecidos mais grossos. E escolhi as cores branca e cinza grafite. A segunda categoria são os tank tops, e aqui, para a Isis, nós realmente vamos no básico que todo mundo conhece, preto e branco. Uma cor clara e outra escura, como sempre. A próxima categoria são segunda peles e blusas. Apesar de básica, a Isis não é tão básica ao ponto de ter blusas de gola alta, sequinhas e lisas. Por isso eu escolhi um body de renda para representar o lado sensual da personalidade dela e 2 blusas em tons diferentes e modelagens parecidas. Além delas, para Isis cabe uma camisa branca de algodão quase clássica. A próxima categoria são os suéteres, peças que Isis também usa muito no inverno. Diferente da Aurora, que tem modelos com mais detalhes, aqui temos modelos lisos de tricô, um cinza grafite e um off-white. As próximas categorias são as jaquetas e os cardigans e kimonos. Quando eu olho para o moodboard da Isis, eu não consigo ver ela usando nada muito leve, fino e fluido como cardigans e kimonos, portanto, não teremos. Mas as jaquetas são peças que ela usa bastante, uma de couro oversized e uma caramelo em suede. A próxima categoria é o moletom. Em alguns looks do moodboard, Isis aparece usando o capuz do moletom em técnica de layering. Quando eu olho para a paleta de cores dela, o tom que mais harmonizaria fácil com todas as outras peças que a gente já escolheu é o cinza. As próximas categorias são os shorts, as mini saias e os mini vestidos. Apesar de praticamente nunca usar comprimentos curtos, Isis precisa de uma saia mini preta, bem naquele estilo básico que todo mundo conhece. Uma dica legal aqui é que eu escolhi esse tecido mais acetinado para a opção da saia. Isso porque eu acho legal que ele converse com o acabamento em couro que a gente tem em várias outras peças no guarda-roupas dela. As próximas categorias são blazers e sobretudos, e apesar deles fazerem muito sentido com o estilo da Isis, eu acho que a gente já tem blusa de manga comprida demais. E novamente, eu vou ter que repetir que isso não significa que a Isis nunca terá um sobretudo e um blazer. A próxima categoria traz com ela as calças, jeans, tecido e linho. De cara, acho que já podemos descartar as calças de linho para Isis. Elas são muito leves e fluidas e não combinam com o estilo dela. Por isso, eu substituí essa opção por uma estampa animal print mais escura. Já para calça jeans, uma lavagem escura e para calça de tecido em alfaiataria, que são a cara dela, uma cinza clássica.
A próxima categoria são as bolsas. Como tote bag, uma opção em couro preto. Para as shoulders, uma escura na cor vinho e uma clara na cor prata. Na próxima categoria temos os cintos. Para Isis eu escolhi um marrom com fivela prata, um preto com fivela dourada e como já cortamos muitas peças em outras categorias, um vinho com fivela dourada também entrou aqui. E eu quero te contar por que eu escolhi essa cor como terceiro cinto. Lembra que eu falei que para um guarda-roupa inteligente funcionar, a gente precisa de um equilíbrio das cores dessas peças? Por enquanto a gente teria essa cor vinho só na blusa e na bolsa. E com certeza quando a gente fosse montar os infinitos looks para infinitas ocasiões com essas peças, provavelmente essas são cores que ficariam perdidas. É por isso que essa cor entrou aqui no cinto e vai entrar também nos sapatos, que são a nossa próxima categoria. Botas, saltos, sandálias e flats. Pro estilo da Isis aqui ainda caberia tranquilamente um coturno, mas eu acredito que não precisamos de tantos sapatos assim em um guarda-roupa cápsula. Portanto, ele não entrará. Entre um coturno e uma bota de salto grosso, como a que a gente colocou no guarda-roupas dela, eu acredito que a bota funciona em muitas outras ocasiões, muito mais do que o coturno. Roupas selecionadas, é hora de falar sobre os acessórios. Diferente de Aurora, que é romântica e delicada, os acessórios de Isis precisam ser mais fortes e aparentes. Óculos de sol em 2 modelos diferentes, um mais pesado e outro mais leve, mas ambos clássicos. Para as joias, um bom conjunto dourado e um bom conjunto prata, todos mais grossos e pesados. Eu preciso te contar que eu demorei umas 2 ou 3 semanas de trabalho intenso de pesquisa para montar todo esse guarda-roupa, então esse definitivamente não é um trabalho rápido, mas ele com certeza vale muito a pena. Se essas duas fossem pessoas reais, agora seria a hora de começar a dar check nessas peças, ou comprando ou olhando peças que você tenha aparecido no seu guarda-roupa. E se você não for uma pessoa muito rica, você não se ilude achando que você vai sair um dia com essa lista, comprar todas essas coisas, voltar pra casa e tá com esse guarda-roupa cápsula pronto. Esse é um processo que leva tempo mesmo. Mas só de ter uma lista com as coisas que você precisa e que fazem sentido pra você, pro seu guarda-roupa cápsula, já vai ser mais da metade do caminho andado, porque todas as suas próximas compras vão ser dessa lista. Hoje nós montamos juntas 2 guarda-roupas cápsulas diferentes para 2 personalidades diferentes. E no final a gente teve 2 guarda-roupas completamente diferentes. E quem diria, né? Já que você não é todo mundo, esse guarda-roupa não ficou igual o de todo mundo. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que todos os vídeos que a gente vê sobre guarda-roupa cápsula na internet, eles estão recheados de boas informações, mas a verdade é que não existe fórmula mágica. Cada pessoa tem um estilo diferente, uma vida diferente, uma personalidade diferente, e vai sim existir um guarda-roupa cápsula e básico diferente para cada uma dessas pessoas. E agora, para o nosso próximo vídeo, eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aqui embaixo várias ocasiões diferentes para que eu monte looks com as peças que a gente escolheu aqui hoje para essas 2 meninas. Eu acho que vai ser muito legal a gente ver como 2 personalidades diferentes podem montar looks tão diferentes, com guarda-roupas diferentes, mas para as mesmas ocasiões. E eu também preciso saber se esse vídeo te ajudou a se conhecer um pouco mais, você me conta? E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho! Na hora que tem que participar, ele não participa. Tchauzinho! Tchauzinho!